Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, hoje nesta quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, esse episódio que está sendo gravado justamente por conta dessas festividades de carnaval, mas que não deixa de ser transmitido aqui por todos os canais do BDF, na Rádio Brasil de Fato, no YouTube do Brasil de Fato, em todas as redes do BDF. Estamos aqui sempre de pé no chão, de olhar atento, porque não passarão. Hoje muitas referências aqui serão feitas, porque o tema do episódio é literalmente histórico. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui no front, tá aqui comigo ele, grande figura humana, Rodrigo Durão. Como é que vai, camarada? Muito bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a você que tá assistindo a gente, ainda sob efeito das cinzas do Carnaval de 2026, né? Esse ano incrível que promete. Mas estamos aqui fazendo o estrangeiro, fazendo estrangeirices, o nosso time de correspondentes nos 5 cantos do mundo, né? Na Rússia, na Venezuela, na China, em Cuba e também no Haiti. E hoje muito mais além, né? Com novidades por aí, uma convidada especialíssima, né? Direto da Europa, a gente apresenta ela daqui a pouco. A gente tá, na verdade, expandindo, né, Lucas? Exatamente. Esse ano a gente já teve convidado nos Estados Unidos, agora na Europa, na Espanha. Ou seja, o estrangeiro não cansa de causar surpresa, trazer novas experiências para o nosso leitor. Um scratch, né? Recheado aqui. Sempre, cada vez mais. Lembrando que você pode acompanhar o estrangeiro toda quarta-feira às 3 da tarde e também no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, Facebook, nas redes sociais do Brasil de Fato, e também na rádio FM para quem está em São Paulo, 98.7. Manda sua mensagem pra gente. Perfeitamente. Hoje o programa é gravado, então a gente tá aqui no YouTube e no Spotify e nas redes sociais. Então, manda sua mensagem, vai faltar aquela interação ao vivo, mas a gente tá de olho aqui nas suas mensagens, nos seus comentários. Fala com a gente, entre em contato para vir fazer o programa com a gente, porque a gente quer construir isso de maneira coletiva. E hoje é o programa Pura Ressaca, né? Um programa pós-carnaval, um programa que promete te levar para caminhos históricos aí, porque hoje a gente vai tentar algo diferente aqui, né, Durão? Exatamente. Vamos inaugurar aqui um selo, o Estrangeiro História, é isso mesmo? Um pouco mais de verniz, um pouco mais de elan aqui no nosso estrangeiro, que chique, né? Hein? Afinal de contas, quem não conhece a história está condenado a repeti-la, né? Perfeitamente. Ser uma vítima dessa própria ignorância que a gente está lutando para que isso não se perpetue. Mas hoje a gente vai falar de tema histórico, Lucas. Perfeitamente. Tem uma efeméride esse ano 2026, não é mesmo? Uma efeméride de 90 anos, 90 anos de uma das primeiras lutas contra o fascismo na Europa. A gente está falando da Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936, terminou em 1939, às bocas já da Segunda Guerra Mundial. E foi, como a gente falou, uma luta entre o mundo polarizado. A década de 30, não só da Europa, mas no mundo, foi, via de regra, uma década extremamente polarizada, como essa que a gente está vivendo hoje, em que se opunham as forças progressistas, forças de esquerda, contra as forças reacionárias, o conservadorismo, a monarquia, o fascismo, que estava crescendo a olhos vistos, ano após ano, naquela Europa dos anos 30. Europa que vinha de problemas econômicos sérios causados pela queda da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York de 29, que acabou tendo repercussões no mundo inteiro, causando uma grande depressão econômica e que acabou alimentando o fascismo. Na Espanha isso aconteceu de 1931 a 1936. A Espanha foi governada por um governo de esquerda, um centro-esquerda, um governo fraco, que conseguiu alguns avanços sociais, mas conseguiu desagradar também a própria esquerda, que era composta por socialistas, comunistas, e também uma outra vertente que acabou perdendo essa força política séria, que eram os anarquistas. Durante uns 100 anos foram uma força da esquerda relevante, mas que acabaram, enfim, em 1936, entrando em conflito com os fascistas, com os monarquistas, setores mais reacionários, e que eram apoiados também pelos outros estados fascistas que estavam crescendo na Europa. A Itália, do Benito Mussolini, e a própria Alemanha de Adolf Hitler,
que acabou se envolvendo, Lucas, nessa guerra, acabou sendo fundamental para o desfecho dela, né? Para a vitória reacionária e para a consolidação da ditadura franquista, né, do Francisco Franco, uma das mais sanguinárias que a Longas, Europa já viu sanguinárias, e que o mundo sem já viu. vergonhas, né? Mas acabou que a Guerra Civil Espanhola foi um campo de ensaio ali, né, da disputa muito maior que viria a ser na Segunda Guerra Mundial, que colocou em confronto forças democráticas e progressistas contra o perigo do fascismo, né? Exato, e inclusive muita gente do exterior, não foi uma guerra restrita apenas a espanhóis. Exatamente. Foi uma guerra que mobilizou corações e mentes, inclusive da intelectualidade mundial da época. Agora, é assustador, né, Drão? Como você mesmo dizia, os ecos que esse legado, tanto do ponto de vista da vitória do fascismo, quanto do ponto de vista das lições para a esquerda, são presentes na atualidade, né? Seja do contexto europeu, mas seja também no contexto mundial, porque a ameaça da extrema-direita é global e a esquerda precisa se mobilizar de maneira global também para enfrentar essa ameaça, né? Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, porque eu acho que ele é candente para essa discussão. Com certeza, e é muito curioso ver a quantidade de paralelos que dá para traçar entre o que a gente vive hoje e o que vivia em 36, em 35, 34. Totalmente. Por isso que a gente vai até a Espanha a brilhantar o nosso programa. Que chique. Com a nossa correspondente, a nossa convidada de hoje, Camila Alvarenga, direto de Madrid, jornalista, ex-Opera Mundi, mestre em jornalismo e comunicação digital pela Universidade de Complutense de Madrid, em comunicação institucional e corporativa pela Universidade Carlos III, também de Madrid. Olá, Camila, muito boa tarde, como é que você está? Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui, muito contente de reencontrar o meu companheiro Lucas. Bons tempos de Rádio Troika, de Opera Mundi, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigadão, Camila, por estar aqui com a gente. Ô, Camila, eu já começo te perguntando como é que estão os preparativos, como é que está o clima aí para essa efeméride redonda, 90 anos da Guerra Civil Espanhola. Esse é um assunto que se fala ainda, é um assunto que está nas bocas e corações dos espanhóis. E em que sentido, né? Qual que é o peso que isso tem hoje para o espanhol médio, toda essa bagagem histórica? Olha, se eu sou sincera, eu acho que não se fala o suficiente sobre esse tema, né? Do ponto de vista educacional, na Espanha, o currículo espanhol, quando chega na parte da Guerra Civil e a ditadura do Franco, é um tema que eles passam de forma superficial, estudam de forma superficial. Eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que a sociedade espanhola ainda herda desse momento, as consequências que isso ainda tem para os dias de hoje. Infelizmente, a direita está ganhando muita força aqui na Espanha, principalmente as juventudes. Talvez isso seja um reflexo de que nas escolas não existe uma educação crítica com relação à Guerra Civil, à ditadura de Francisco Franco. O tema da República é muito tabu ainda. Não quero, obviamente, desmerecer o movimento de esquerda da Espanha, que também tem batalhado muito, e a gente tem visto conquistas muito importantes, que a gente até pode falar disso mais para frente, mas eu acho que a principal delas é agora a regularização massiva de uma série de imigrantes sem papéis, né, como eles gostam de dizer aqui. Mas, infelizmente, eu acho que falta debate na Espanha com relação a esse tema, e a gente tem visto as consequências negativas disso. É o que a gente dizia, né? Um povo sem memória. Tá condenado a repetir essa história tenebrosa, Mas né? Curioso, né, Lucas? Assim, falando em memória, a quantidade de memória que a Guerra Civil Espanhola traz pra gente até hoje. Com certeza. Você estava falando de quinta coluna, que é um termo que surgiu nesse conflito. Exato. Tantas Para outras designar a traição dentro do movimento da esquerda, né? Exato. Mas você vê que um dos quadros mais famosos de todos os tempos é uma representação dos horrores da guerra, a Guernica de Pablo Picasso, né? E o Não Passarão também, um lema usado Palavra pela de esquerda, ordem, palavras né? de ordem. Muito marcada, né? Pois é, entrou na história de uma maneira forte. E hoje, para gravar esse episódio vindo para cá, eu vim ouvindo as canções gravadas pelo Rolando Alarcón, as grandes canções da Guerra Civil Espanhola, né? Que são aí um patrimônio da humanidade, um grande cancioneiro
popular, progressista de esquerda, né? Que inclui até The Clash. Exatamente, Spanish Bombs. Aí o cabedal cultural aí é bem vasto sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas eu quero aproveitar essa deixa então aqui para falar falando de música, de cultura e tal, para chamar o nosso outro convidado, o Miguel Stedley, historiador, cientista político e autor aqui da casa, né, do Boletim em Ponto, essa newsletter fabulosa que você, se ainda não assinou, tem que assinar. Miguel, bem-vindo ao Estrangeiro mais uma vez, um prazer te ter aqui nesse episódio especial aqui, o Estrangeiro na História. O Estrangeiro visita aí um momento do passado, e que momento, né, pra gente discutir. E eu queria começar te perguntando um pouco das origens do conflito, né, da Guerra Civil Espanhola. Como é que estava a Espanha naquele momento, uma república ali ainda recém-constituída, um país ainda muito empolvorosa, né, herdeiro ali de batalhas que datam ali desde o século XIX, né, um pouco essa construção do liberalismo espanhol, que foi sempre muito conturbado, né, vindo ali desde Cádiz até as forças miguelistas, enfim, muita briga ali, né, muita treta mesmo para construir o Estado espanhol. E queria que você falasse um pouco desse contexto e como é que se dá a formação desse movimento fascista tão forte, né, que ameaçou ali aquela república ali recém-constituída. Oi, Lucas, Durão, Camila, bom estar aqui de volta. É muito complexo porque, ao mesmo tempo que a gente costuma se referir, né, à Guerra Civil Espanhola, mas como o Durão falou, talvez não tenha tido uma guerra tão internacionalista quanto a Guerra Civil, né, na Espanha, né? Então, a gente tem questões que são locais. O fato, você tem uma antiga potência imperial, né, colonizadora, a Espanha, chegando ao século XX como um país periférico dentro do capitalismo, um país que não fez as suas reformas estruturais capitalistas, quer dizer, permanece uma monarquia, alta concentração de terras, desigualdade social, etc. E, ao mesmo tempo, você tem transformações naquele início do século XX que, obviamente, tem os seus reflexos na sociedade espanhola. A gente está falando 20 anos depois da Revolução Russa, a gente está falando de um movimento operário, socialista, crescente em todo o mundo, em especial na Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, uma onda conservadora muito forte, seja por influência, né, pensando ainda em sul da Europa, né, da Itália ali, vocês já mencionaram o Mussolini, o fascismo, a força do nazismo na Alemanha, que tinha um impacto, né, por toda a Europa, inclusive um impacto de atração, né? Pós-Hollywood parece que era o mundo contra o nazismo, mas a gente encontra na imprensa brasileira, na imprensa internacional, na imprensa dos Estados Unidos, assim, uma admiração pela ordem que os nazistas estavam estabelecendo na sociedade alemã, uma reconstrução pós-guerra, uma recuperação da dignidade, né? Então, tudo isso tem efeito. E aí encontra na Espanha uma sociedade que é muito parecida com Portugal também, que é outro governo fascista que vai durar também quase 4 décadas, né? Perfis muito semelhantes, assim, uma estrutura agrária intocada, uma sociedade altamente católica e conservadora, né? Então, se junta esse conservadorismo histórico da sociedade espanhola, e no caso da portuguesa também, com essa nova forma de organização reacionária do fascismo, acaba, e óbvio, onde é que se concentram, né, os setores mais conservadores da sociedade, além da Igreja Católica, né? No judiciário. Sim. E nos militares, né? Então, é muito semelhante, claro, nas suas devidas proporções, quando a gente pensa a ascensão do bolsonarismo e do neofascismo no Brasil, a gente também encontra, né, setores militares, setores cristãos conservadores, sejam evangélicos, sejam católicos, né, judiciário, obviamente, né, então esses setores mais conservadores da sociedade. Então, ali a gente teve tanto os problemas estruturais da Espanha, mas também esses ventos, sejam progressistas, sejam ventos conservadores, e aí, como vocês já mencionaram, num contexto político de polarização, de uma vitória difícil dos republicanos, é uma república que se institui de uma forma bastante débil, né? Não foi algo irreversível como foi em outros países, tanto que, né, a vitória do franquismo restaura a monarquia, né? E
não posso deixar de perder a deixa que vocês colocaram sobre esses impactos, né? Enquanto a gente estava aqui começando o programa, eu ia pensando assim, a quantidade de filmes que a gente tem até hoje, Guillermo del Toro, né? Você tem Espinha do Diabo, Labirinto do Fauno, Sim. Pedro Almodóvar, né? Você tem na literatura Javier Cercas, né? Soldados de Salamina, importantíssimo para pensar isso que vocês estavam debatendo com a Camila sobre a memória, né? Que é um livro impressionante, mas também um belo filme espanhol sobre isso, vai se estendendo até o futebol, né? Onde o Eric Cantona é neto, né? De republicanos espanhóis e tem um estádio com o nome dele na França. Quando foi nomeado com esse nome, ele disse: olha, agradeço porque foi a cidade que recebeu meus avós quando eles fugiram da Espanha, né? Então, tem impactos 90 anos depois profundamente enraizados e agora que boa parte da produção do George Orwell está em direitos públicos, tem sido relançado muito no Brasil o Lutando na Espanha em homenagem à Catalunha, que é as reflexões do George Orwell, um desses brigadistas internacionais, né, que passou pela Guerra Civil Espanhola, que inspirou talvez o mais bonito filme sobre isso, Terra e Liberdade, do Ken Loach. Né? Então tem muita coisa ainda, né? Não é só uma memória que permanece, né? São essas reflexões que a gente estava falando que permanecem em pauta e que vão continuar, né? Da gente não se encerra na conclusão da guerra todas as lições e aprendizagem daquele período. Cantona é o autor de uma das voadoras mais emblemáticas da história. Que fez 31 anos recentemente, né? Em 95 ele resolveu fazer essa voadora cinematográfica no peito de um fascista num jogo de meio de semana gélida do campeonato inglês, e que recentemente eu vi ele falando que, viu, Miguel, é sempre um bom dia quando você dá um chute no peito de um fascista. Palavras de Eric Cantona, esse incrível jogador. Mas, Miguel, você falando aí, eu não consegui não fazer um paralelo também com o que a gente está vivendo, porque no começo da Guerra Civil Espanhola, os republicanos pediram, imploraram, apelaram para que outras nações democráticas ajudassem a preservar essa democracia espanhola, caindo em ouvidos poucos. A Europa preferiu fazer novamente, olhar para o outro lado, se omitir e fingir que nada estava acontecendo enquanto o fascismo crescia. Algo parecido como estender esse tapete vermelho para um presidente dos Estados Unidos que está ameaçando tomar um pedaço da Europa, né? Então você vê que as coisas estão, de alguma maneira, se repetindo, né? Olha, eu acho que primeiro, Durão, no final do ano passado, de 2025, nós lançamos para o Instituto Tricontinental um estudo bastante robusto demonstrando como quem, na verdade, venceu a Segunda Guerra Mundial foi o Oriente, foi a China, foi a União Soviética. E uma das coisas que a gente vai demonstrando nesse estudo, que é bastante robusto, como os países, depois chamado Bloco Aliado, né, da Europa e dos Estados Unidos, foram lenientes, deixaram o monstro nazista crescer desde que ele atacasse a União Soviética, desde que ele fosse um problema para os soviéticos, eles deixaram essa ameaça crescer. Né? Então, de fato, a Espanha não poderia ser atendida, porque fazia parte do jogo da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, né? Uma espécie de coexistência pacífica que, obviamente, não aconteceu com a Alemanha nazista, mas dentro do projeto que havia dessas impérios decadentes, como a Inglaterra, etc., e esse capitalismo nascente, essa potência nascente que era os Estados Unidos, não tinha interesse algum de contrapor com a Alemanha, e foram levados, digamos, pela própria Alemanha a esse processo de enfrentamento. No fundo, se sonhava que eles fossem caçar os comunistas, assim como muito da social-democracia, dos liberais brasileiros esperavam que o Bolsonaro fosse fazer o trabalho com a esquerda brasileira e depois tudo voltaria ao normal, né? Eu acho que o paralelo não vale porque hoje essa Europa que estende o tapete vermelho para os Estados Unidos, ela se parece mais com a Espanha, assim, como uma grande Espanha, assim, um grande país periférico, assim, tipo, se você pegar o acordo União Europeia-Mercosul,
é um acordo de livre comércio entre duas periferias do hemisfério que pertencem, tanto fez quanto tanto faz para os Estados Unidos. Né? Eles estão lá enlameados na Ucrânia, não sabem como sair, não sabem como fazer, dada essa subordinação. Então, é um satélite menor, pode ter muita pompa, pode ter uma história antiga gigantesca, mas do ponto de vista da disputa geopolítica mundial hoje, a Europa, não vou dizer irrelevante, mas ela não apita nada. A opinião da Europa sobre... Então, inclusive, se o Donald Trump quiser levar a Groenlândia, problema deles. Assim, a reação deles é irrisória. Agora, para a gente aprofundar um pouco mais nesse contexto político atual espanhol, eu queria até trazer a Camila de novo para a discussão, porque, de alguma maneira, Cami, as forças políticas hoje que protagonizam a política espanhola têm ligação direta com o período da Guerra Civil, né? Você tem ali o PSOE, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, do Premier Pedro Sánchez, então é um partido que está no governo, né? Que é um partido surgido no século XIX, que era a maioria no momento da República, né, da Guerra Civil Espanhola. Você tem, de outro lado, o PP, que é o partido da direita, entre aspas, tradicional, que abrigou muitos franquistas depois do fim da ditadura do Franco. E, por outro lado, você tem a extrema-direita vindo muito forte com o Vox, aí eu queria que você comentasse essa relação há um saudosismo da ditadura franquista, do momento da construção do fascismo espanhol, por parte dessa extrema-direita, né, que chega muito perigosa e cooptando esses setores do PP e dessa direita considerada tradicional até o momento, né, que acho que nem dá mais pra gente, talvez, usar esses termos. Então eu queria que você falasse, Camila, há essa relação entre o momento da ditadura do Franco com a extrema-direita espanhola, como é que você dá isso? E principalmente na juventude, né, que a gente sabe que tem um papel muito decisivo na hora do voto, na hora de fazer campanha, na hora de ir pra rua, na hora de decidir os rumos do país. Sim, exatamente. Vamos por partes, Vamos. então. Acho que, assim, falando do PP e do Vox a nível político, o PP faz malabarismo para não condenar a ditadura do Franco, mas para também não dizer que apoia, que apoiou. Eles tentam fingir que não, foi muito tempo, pra que a gente vai falar disso, sabe? Eu sinto que o discurso deles é muito parecido com quando o Bolsonaro estava no poder, e aí você falava com aquela galera eleitora do Bolsonaro arrependida, que você criticava o Bolsonaro e falava, não, mas e o Lula, entendeu? Eu acho que o PP tenta tirar um pouco deles da reta, mas não condena, ainda existe o tema das fossas comuns, dos corpos que não foram encontrados durante a Guerra Civil, né, assassinados e tal. Eles saem de qualquer tema, falam que existem outros temas mais relevantes que a gente tem que estar falando hoje em dia. Então, esse é um pouco onde o PP se posiciona, né? Eu acho que vale fazer também um pequeno matiz, mencionando o PP de Madrid. A Isabel Díaz Ayuso, que seria como a governadora de Madrid, é uma das principais vozes do PP atualmente, e ela, inclusive, deturpou totalmente o conceito de ditadura, porque ela insiste muito que a gente vive numa ditadura do Pedro Sánchez. Ela tenta dar a volta, né, da realidade que a gente está vivendo, simplesmente por ir contra ele, e ela principalmente tem esse discurso muito, a ditadura do Pedro Sánchez, e não sei o quê, e a falta de liberdade, quando ela mesma apoia grupos da juventude muito violentos, que sim, tem esse saudosismo com a ditadura do Franco, né? Começou ali, se não me engano, foi em 2023, as manifestações na Calle Ferraz, a Rua Ferraz, onde está a sede do PSOE, aqui em Madrid. E então, um monte de jovens, predominantemente homens brancos, eu acho importante dizer também, iam protestar, e assim, de maneira super violenta. Daí nasceu o Núcleo Nacional, que é um grupo nazista, enfim. E ela nunca fez nenhum tipo de... Nunca condenou essas manifestações que eram muito violentas. PP. O Vox é um ponto à parte, né? É a extrema-direita. A gente sabe que eles defendem abertamente uma série de valores, né? Uma série de convicções que são as mesmas daquela época, de tradicionalismo, monarquia, e a cultura taurina, e o nacionalismo exacerbado espanhol, anti-imigração, enfim.
que daí também nasceu um outro movimento, assim, juvenil, porque o Santiago Abascal, que é o presidente do partido, também tinha muita popularidade entre os mais jovens. Uhum. Saiu um grupo chamado Revuelta, para trazer essa juventude para o movimento de direita, porque uma coisa que o PP sempre falhou foi alcançar o eleitorado jovem. Sim. Era uma coisa que a esquerda sempre teve mais sucesso. Só que agora, com pessoas como a Ayuso e o Vox, eles estão conseguindo alcançar essa população, né? E a Revuelta, por exemplo, é um exemplo, é um exemplo, por exemplo, é um exemplo disso. Uhum. Temos também agora influencers políticos, né, que eu acho que estão ganhando mais relevância do que a gente gostaria, né? Um deles é o Vito Quiles, que ele se diz assim, repórter e tal, e vai trazer a verdade, mas ele é muito conflitivo, ele ataca ativistas de verdade, ele chama ao linchamento virtual de jornalistas. eh, então, assim, a gente está vendo grupos juvenis que nasceram de algum tipo de conexão com partidos de direita e extrema-direita espanhóis, que agora estão um pouco se dissociando deles, ou por conta própria, ou por conta desses partidos, porque, por exemplo, a Revuelta, os líderes desse grupo foram acusados de desviar dinheiro que ia ser dirigido às vítimas da Dana, né, que foram as Uhum. inundações que rolaram em Valência e tal. Então o Vox pegou e se separou desse grupo totalmente para não estar ligado com isso, mas enfim, são grupos que nasceram muito por conta da influência desses 2 partidos, e que agora estão ganhando cada vez mais força. Eles são bastante antissistema, Uhum. são muito violentos, abertamente falangistas, abertamente saudosistas de Francisco Franco. Bom, o Núcleo Nacional é abertamente nazista, né, anti-Palestina, pró-Israel. Claro. Enfim, acho que eu tô indo um pouco pela tangente. Não, Qual mas que era a eu acho que é isso mesmo, Cami. A pergunta era para você exemplificar essa relação entre o saudosismo da ditadura Franco com o momento atual. E mais uma vez a gente vê, né, o uso das redes sociais muito bem utilizada pela extrema-direita e a apropriação desse saudosismo, dessa nostalgia, como a gente vê, por exemplo, entre os bolsonaristas da ditadura militar brasileira. Uhum. E outros movimentos de extrema-direita, como, por exemplo, talvez o MAGA com o Reagan, né? Tem toda o próprio Milley com o Menem, que apesar de não ser uma figura extrema-direita, é uma figura reivindicada pelo campo, por conta da agenda econômica. Então, essa associação entre nostalgia, saudosismo com a extrema-direita, ela é real e muito perigosa, né? É muito impressionante ouvir a Camila falar sobre como se parecem esses Claro. artifícios, né? Falar da ditadura, que É. é uma suposta ditadura em que se vive, falar falta de Uhum. liberdade. Isso tem a ver, Camila, você avalia que isso aí tem a ver com se apropriar. Esses símbolos internacionais foram aplicados na Espanha, os Red Pills espanhóis, os Pílula Roja, estão aumentando aí. Isso faz parte desse movimento global, que a Espanha é apenas mais um país que capitulou, setores da juventude capitularam perante esse avanço da extrema-direita? Ah, com certeza, Durão. Eu acho até que demorou para chegar na Espanha. Eu acho que a gente viu isso antes, né? Como o Lucas falava das redes sociais e tal. Eu acho que a gente viu o perigo que isso teve no Brasil, nos Estados Unidos, com o Trump e tal. E eu acho que aqui na Espanha a gente só concebia o Vox como sendo o perigo, né? Principalmente quando eles entraram no parlamento. E agora a gente está vendo que isso começa a permear pela sociedade espanhola, pelo movimento jovem, nas redes sociais, muito desses movimentos né, incel, red pill, contra as mulheres, contra as conquistas que a gente vem tendo, né? Eu acho que, né, bom, todo movimento de esquerda tem uma reação de direita, né? Então, a gente teve algumas conquistas importantes a nível social e político, né? Como sendo da esquerda
desde a lei trans na Espanha até a reforma trabalhista. Então, eu acho que isso está encontrando resistência por esses setores da direita espanhola que estão se radicalizando cada vez mais e sendo cada vez mais... Né, as pessoas perderam vergonha de serem preconceituosas, perderam a vergonha de serem racistas, perderam vergonha de serem homofóbicas, de serem machistas, porque a gente tem essa representação no parlamento. Então, talvez eles já estivessem assim antes, né? Talvez a gente já... né? Talvez não seja uma coisa de agora, o movimento Red Pill, mas é verdade que agora, aqui na Espanha principalmente, isso é cada vez mais visível. Sim. Essas pessoas falam cada vez mais abertamente, não tem essa vergonha de ser preconceituoso. Tiraram as máscaras, né? Tiraram as máscaras não só na Espanha, no Brasil, em todo lugar, e há forças reais que legitimam esse discurso. Curioso que tanto a Espanha como a Argentina foram países em que a repressão de direita foi brutal. Foi muito hostil e ainda viva na memória. Tem muita gente mesmo que... A ditadura do Franco acabou em 75, né, quando o cara morreu. Da Argentina foi em 83. Né? Então, e são países que costumavam usar essa memória como um escudo contra a volta desses seres das trevas. Exato, né? Exato. Que agora não está funcionando mais. É que eu acho que assim... Ai, perdão, Lucas. Não, pode ir, Cami, pode ir. É que eu acho que uma coisa que aconteceu na Espanha, que também é parecida com o Brasil, não houve... a gente não conseguiu acabar com a ditadura, né? A Espanha não houve um movimento revolucionário que botou fim à ditadura. Né? Da mesma forma que no Brasil teve a transição, realmente a ditadura do Franco acabou quando ele morreu. Então, eu acho que isso prejudicou muito a reflexão que se fez, a memória que se construiu. Obviamente, existe muita dor ainda relacionada, né? E principalmente quando acabou, ainda era tudo muito doído e as pessoas tinham isso mais presente, mas hoje em dia, como não houve um processo de fim ou ruptura com a ditadura do Franco, foi ele morrendo, e como eu mencionei, o currículo nas escolas, né, o currículo educacional não foi feito para refletir de forma crítica sobre esse período. E eu também falo isso, eu estudei num colégio espanhol, enfim, então eu lembro disso, eu estudando, não houve essa reflexão crítica, que eu acho que no Brasil a gente sim conseguiu fazer, a gente tem uma memória mais crítica sobre o nosso passado e sobre a ditadura, e aqui na Espanha isso foi se perdendo. Claro. Então, esse é o resultado. Queria até ouvir você, Miguel. A Espanha falhou em acertar contas com o seu próprio passado? E por isso que a gente está vendo isso? Com certeza. A Espanha, o Brasil, o Chile, né? Eu acho que, como vocês enfatizaram, todos esses processos, acho que a Camila foi ao ponto, né? São processos de transição negociados pelo alto, sem participação popular, sem... né? Então, tudo bem, você teve comissões da verdade, você teve políticas, teve setores do judiciário que enfiaram o dedo na ferida, etc., mas foram todas transições controladas, né? E aí o resultado é isso. Também, aproveitando que vocês estavam debatendo com a Camila, uma característica desses movimentos conservadores, seja o nazismo, fascismo, neofascismo, etc., é que eles sempre têm uma promessa de restauração de um passado idealizado. Né? Então, o Hitler fazia isso, Mussolini fazia isso, e, de certa forma, essas novas direitas também. Né? E o assustador é qual é o passado que eles querem restaurar. No caso do Bolsonaro e no caso com a Camila trazia, né, como se a ditadura franquista ou a ditadura militar no Brasil fosse um período sem contradições, sem problemas. É que, óbvio, também é característica desses movimentos de extrema-direita cooptarem ou canalizarem as classes médias. E aí, quando essas classes médias têm algum grau de ascensão do consumo, de estabilidade, etc., elas acabam legitimando esses governos, e são elas também que, em momentos de estabilidade, como é o século XXI, que projetam essa nostalgia de um passado que, na verdade, não foi como eles imaginam, né? Mas que é mais confortável viver num passado idealizado, claro, conservador, etc., do que nessas condições. Quer dizer,
se nós tivéssemos tido processos de justiça e memória de fato profundos, né, com prisões, acho que a Argentina até avançou mais do que a Espanha, do que o Brasil, certamente do que o Chile, etc., né? Mas isso seria um anticorpos, né, para a sociedade, para evitar momentos como esse que nós estamos vivendo agora, né? Tanto que até, de certa forma, o Milei ele acaba sendo uma extrema-direita mais anarcocapitalista, mais ultraliberal até do que necessariamente, ainda que ele faça esses flertes, né, com o período ditatorial, e às vezes me parece até muito mais uma provocação contra um outro fantasma que eles ficam procurando e que convém a esses setores, que é o fantasma do comunismo. Exato. Né? Mas contesta os números oficiais, né, de mortos desaparecidos, né? Esse é o grande cavalo de batalha deles lá, né, com relação à memória. Mas parece muito mais para fustigar essa esquerda peronista do que necessariamente no sentido de reivindicar, né? Mas eu acho que nós, como brasileiros, merece muito a nossa atenção. O que foi o fascismo na Espanha, em Portugal, porque é muito próximo. Né? Nós estamos falando de estruturas agrárias, periféricas, dentro do seu sistema, com uma igreja católica conservadora muito importante, né? E que foi estabelecendo os padrões, inclusive culturais. Sim. Né? Então, eu acho que é muito melhor para a gente fazer esses paralelos com Espanha e com Portugal do que talvez com outros países que passaram pelo fascismo, pelo neofascismo, para entender a nossa situação aqui e como se proteger. Ainda que na Argentina, a agenda econômica da ditadura do Martínez de Oz, né, era neoliberal até a medula, né? Os caras venderam todo o Estado, desmontaram praticamente tudo, e o Martínez de Oz, que é uma referência do Domingos Cavalo, que é uma referência pro Milei e pro Caputo, né? Hoje, ministro da Fazenda do Milei. Então, há um fio condutor ali entre a extrema-direita, até na pauta econômica, que explica muito, né, das reivindicações e tal. Sim. Este ano, dia 24 de março, completa 50 anos do golpe de 76 da Argentina, né? A gente com certeza vai trazer aqui materiais especiais sobre essa cobertura. Durão, olha só, aqui no Brasil, de fato, os fascistas não passarão, assim como na Espanha. Não. Mas o seu cartão de crédito, sim, passa, porque a gente precisa do seu apoio e do apoio do ouvinte. E agora eu faço uma pausa aqui pro Merchan para pedir para você, querido e querido ouvinte, apoiar o Brasil de Fato. É isso mesmo, acessa apoia.se/Brasil de Fato. Vem fazer parte aqui do nosso time de apoiadores. A gente precisa da sua contribuição para continuar entregando aqui diariamente conteúdos exclusivos, conteúdos analíticos e também noticiosos sobre os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com essa visão popular que você já conhece. Então, te convido aí, acessa apoia.se/Brasil de Fato. Vem fazer parte aqui do nosso time de contribuintes, porque aqui é isso, né? Não passarão e precisamos do seu apoio para barrá-los todos, os que queremos barrar. Inclusive aqui no YouTube, né? Manda aí seu superchat, seu super sticker, seu comentário. Abra seu coração. Abra seu coração e seus bolsos aqui para apoiar o Brasil de Fato, por favor. Eu quero voltar com o Miguel, Durão, porque acho que pelo caminho aí ficou uma questão que eu não posso me encaminhar aqui para o final desse primeiro bloco sem tratar. Miguel, que são os chamados eventos de maio, né? Se eu não me engano, são esse o nome histórico que passa para a história como o embate ali interno entre as forças republicanas, né? Entre as forças que defendiam ali, que davam a batalha antifascista, né? Explica um pouco para a gente qual foi a origem desse embate entre comunistas, anarquistas, trotskistas e qual a lição que a gente consegue tirar disso, porque, de fato, havia um contexto histórico ali de uma orientação que vinha da Internacional, né, para barrar qualquer tipo de frente ampla, qualquer tipo de frente com social-democratas, mas isso muda a partir de 1935 com a ameaça do fascismo, e aí a orientação da Internacional muda também, né, e aí começa a tática de frente ampla em vários lugares, inclusive na Espanha. Mas ali no meio do processo isso se rompe de alguma maneira. Explica pra gente como é que se deu essa ruptura, qual a lição que a gente consegue tirar disso, e se isso, de alguma maneira, pavimentou ali a vitória do Franco, se dá pra gente fazer essa associação cruel que alguns historiadores fazem. Eu queria, só desculpa, Miguel, só queria fazer pegar uma carona na pergunta do Lucas. Eu queria que você falasse um pouco do anarquismo. Você acabou de falar que o Milei é um anarco-capitalista, mas isso foi um termo meio que sequestrado, né? O anarquismo é tradicionalmente uma vertente política de esquerda, né? E que teve sua importância ainda na Guerra Civil Espanhola. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Olha, começando pela questão do Durão, claro, os anarcocapitalistas se auto-intitularam assim, né? Porque supostamente eles são contrários a qualquer forma de Estado, então, mas
é uma coisa que não faz o menor sentido, né? O anarco e o capitalismo, enfim, faz parte das confusões mentais e ideológicas desse grupo. Basicamente, o que eles querem é liberdade absoluta, ou, em outras palavras, aliás, liberdade absoluta soa bem, né? No fundo, o que eles querem nenhuma regra, nenhuma disciplina, não tem que prestar contas para ninguém, enfim, é o capitalismo predador, fora da jaula, de qualquer forma, né? Agora, sobre os eventos de maio, todo o processo, como tudo na Guerra Civil Espanhola é complexo, porque é claro que a gente tem respostas mais simples do tipo, o stalinismo traiu a Guerra Civil Espanhola, traiu a República, etc., né? Ela não tem uma resposta simples e ela é ela é o ápice de um conjunto de movimentos que vinham desde antes da República, que passa pela vitória eleitoral, pela Guerra Civil, etc., né? O que você tem também, entre outras coisas, era o exército republicano, ele era, de certa forma, alguma coisa entre uma milícia civil auto-organizada, etc., que era a característica das milícias anarquistas, né? Inclusive com coisas do tipo eleição para o comandante da brigada, processos de autocrítica constante, etc. E você tinha a assessoria russa, soviética, que exigia um exército formal, organizado nos padrões dos exércitos nacionais, né? Ou seja, com grau de profissionalismo que dispensa uma série de voluntários. Entra a questão também da dispensa dos lutadores internacionais, né? Que isso também afeta muito o processo, quer dizer, desses voluntários que estavam lá, se você tenta algum tipo de pacificação, deixando exclusivamente, mas no fundo saem os comunistas, mas não saem os nazistas, os fascistas italianos, etc., né? Isso acabou eclodindo uma relação que sempre foi delicada e muito pouca unidade, de fato, entre esses setores republicanos em geral, os comunistas, os socialistas e os anarquistas, né? De alguma forma também a gente pode dizer que a Guerra Civil Espanhola, e dentro dos comunistas, os trotskistas e os stalinistas, que também, né, os trotskistas tinham seu partido, o POL, tinham suas milícias, estavam mais próximos ao nível de organização dos anarquistas, tinham seus sindicatos, né? Obviamente, nesse processo de profissionalização do exército também e de controle da região de Barcelona, você começa a ter confrontos por sindicatos, por postos chaves como a companhia telefônica, e aí, como vocês citaram, dentro dos próprios republicanos, essa disputa, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente pode dizer que a Guerra Civil Espanhola também encerra a importância ou a relevância do anarquismo na história política mundial. Ela é uma corrente que tem muita força no final do 19, ela está presente na Primeira Internacional, assim como os comunistas, né? Há enfrentamentos do Marx, do Engels com os principais representantes do anarquismo, etc. Agora, o anarquismo acabou se tornando perdendo a sua força, a proporção que tinha no início do século, a presença no movimento operário, etc., de certa forma pelo próprio sucesso do socialismo, né? Quer dizer, os anarquistas não conseguiram o que os comunistas e socialistas tinham, né? Uma república soviética para provar, olha, é possível, né? Claro. Então, muito do anarquismo ficou em pequenas experiências, em comunas, em questões autogestionadas que nunca conseguiram gerar uma escala que você dissesse, olha, é possível, né? Claro. Tanto que você pega o próprio PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele nasce de uma série de fissuras de anarquistas, etc., que vem na efetividade, né? Quer dizer, existe anarquismo até hoje, existem federações anarquistas, mas numa força muito menor do que eles chegaram a ter no século XIX, no século XX. Eu acho que, de certa forma, a última ação com musculatura que o anarquismo teve enquanto movimento internacional tenha sido durante a Guerra Civil Espanhola. Agora, mesmo dentro da composição das forças republicanas, eram setores tinham um impulso criativo e dinâmico muito forte, mas uma correlação de forças menor, tanto que eles não conseguem resistir a essa ofensiva normativa, né,
do stalinismo, da república, etc. E, ao mesmo tempo, tudo isso vem no momento em que a república já caminha, de certa forma, para a derrota. Era a última tentativa de enfrentamento, né? Então, Sim. também você soma isso ao desespero, ao fracasso, né? Quer dizer, uma condição muito ruim. Agora, o que eu acho que serve de paralelo para a gente pensar, talvez seja o que a Camila estava trazendo antes sobre a conjuntura espanhola. Porque quando a gente está olhando sobre esses partidos de esquerda, aí não quero olhar para o PSOE, mas para o Podemos. Né? A gente também tem um ciclo de 10 anos aí de movimentos de partidos da esquerda europeia, em especial do sul da Europa, dessa periferia, né? Syriza, Podemos, que aparecia com promessas revigoradoras da esquerda, com programas, com métodos, né? Você tem mesmo Barcelona, que você chegou a ter uma boa prefeitura, 2 mandatos, Barcelona em Como, etc., mas que a partir do momento em que eles chegam à institucionalidade de alguma forma, e eu não sou contrário à institucionalidade, por contrário, mas essa transição não foi bem sucedida. E aí nós temos partidos que vêm com potencial emancipatório e que acabam se tornando partidos de regulação da ordem, de legitimação, perdem a sua força antissistema, e eu acho que isso diz muito também sobre alguns movimentos que a gente teve na América Latina, por exemplo, no Chile, né? No último período, no Brasil não dá para dizer a mesma coisa, mas eu acho que aí tem lições também de aprendizados para a esquerda, para o século XXI. Onde é que nós nos perdemos nesses últimos 10 anos, né? O que foi que nós aprendemos e quais são os erros que nós repetimos? Eu acho que isso talvez esteja mais candente para a gente hoje do que talvez as lições especificamente da Guerra Civil Espanhola, né? Acho que a grande lição da Guerra Civil Espanhola é a seguinte: quando o fascismo vence, não sobra nada. É que na Europa também é complicado romper com a ordem, né? Porque no primeiro momento que você levanta a mão, você tem todos os canhões da OTAN apontados contra você ali dentro na fronteira, no vizinho. Então ali é complicado. E do FMI, né? E do FMI, exatamente. Mas ainda assim, quando você olha o que está acontecendo hoje na Europa, você olha o Pedro Sánchez, poucos governos progressistas ou de esquerda vão tão longe como ele está indo. Exato. Ele é vocal contra Israel, ele denuncia o genocídio, ele anunciou agora que vai regularizar aqui 500 mil de pessoas em situação irregular. Queria até ouvir da Camila. Esses exemplos que eu citei, Camila, você acha que ainda são resquícios, são herança de alguma maneira dessa polarização extrema que a Espanha viveu durante tantas décadas, muito mais do que os outros países europeus, na pele, né? Você acha que é uma decorrência disso ainda ou não? Com certeza, né? Assim, acho que a polarização na Espanha acho que sempre foi assim, né? Inclusive depois do fim da ditadura do Franco, né? E eu acho que trazendo um pouco o que vocês estavam comentando antes, né? Acabou a ditadura do Franco e realmente os 2 partidos que tinham eram o PSOL e o PP. Eu acho que talvez partidos como o Podemos tenham caído, tenham perdido sua essência ao entrar na institucionalidade, porque eles tiveram que se adaptar a um sistema basicamente bipartidário que a gente viveu na Espanha desde que houve o retorno da democracia, né? Inclusive também teve os Ciudadanos, e os Ciudadanos também representava essa nova direita, né? E os Ciudadanos caiu no esquecimento, teve seu fim. Acho que o PSOE, acho que para o PSOE foi bom essa nova leva de partidos, porque exigiu que eles retornassem um pouco à essência social-democrata deles, de defesa do bem-estar social. Eu acho que eles tinham caído muito nessa dinâmica simplesmente de ser o polo oposto do PP, mas não necessariamente ser um partido de esquerda, né? Inclusive, eu acho que até o dia de hoje a gente pode dizer que o PSOE seria uma centro-esquerda, enfim. Aí aí cada um pode, acho que se vocês quiserem discordar de mim, mas enfim. Depende da régua ideológica de cada um, né, Camila? Exato. Segundo a minha regra ideológica. Totalmente. Segundo a nossa.
Então. Mas, assim, é verdade que o Pedro Sánchez tem ganhado muita força, tem sido um governo muito longevo, principalmente porque ele esteve sob ataque durante muito tempo, né? E ele passou por uma pandemia, acusações de corrupção envolvendo a esposa dele, né? Em outros governos espanhóis teriam sido removidos antes, né? Aqui na Espanha a gente tem a moção de censura, que é quando o parlamento decide que o premier não tem mais a confiança nem da população, nem apoio político, e eles podem abrir uma moção para remover esse primeiro-ministro, né? Sim. E eleger outro, enfim. E o próprio primeiro-ministro também pode pegar e chamar eleições antes, quando ele acha que isso vai acontecer, para evitar um desgaste político de que uma moção de censura seja aberta contra ele. E, assim, em nenhum momento houve uma moção de censura ou nem sequer discussões de moções de censura contra o Pedro Sánchez. Ele foi resistindo apoiando chegada de imigrantes na Espanha, foi resistindo, declarando apoio à Palestina no momento em que um montão de país europeu não estava querendo nem se posicionar, foi resistindo agora com essa regularização massiva de imigrantes na Espanha, que, aliás, vale dizer que, na verdade, é uma conquista do Podemos, que acho que surpreendeu muita gente, né? Era uma coisa que o Podemos vinha levando, e justamente muitos de nós que vimos o surgimento do Podemos nos decepcionamos com a perda de identidade do Podemos, né, quando chegaram ao poder. E então essa regularização, eu acho que é uma vitória do Podemos, não sei, acho que dá uma esperança de que, poxa, quem sabe isso seja um retorno às origens do que o Podemos era. Sim. Eu não sei se eu acabei respondendo a sua pergunta, Não, Adriano. acho que foi no ponto. Acho que foi no ponto e o cenário tá muito bem definido. E vamos ver agora como é que se desdobra, né? Porque, de fato, o PP parece ser cada vez uma força mais marginal, ainda que a Díaz Ayuso em Madrid tenha muita força, ela pode ser a próxima figura aí que vai capitalizar. E o Abascal é isso, né? Ele vai brigar com esses dentes para conseguir pegar a liderança do campo conservador. O Vox chega com muito perigo para os próximos processos eleitorais. Olha só, nosso tempo tá dando aqui pra gente virar pro segundo bloco, a nossa gincana Terra Plana, mas antes eu queria pedir pro Miguel, em 1 minuto, se você conseguir, não podemos deixar encerrar esse programa sem falar do Apolônio de Carvalho. Camarada, por favor, conta pra gente quem foi esse grande brasileiro que foi combater nas trincheiras espanholas contra o fascismo. Excelente lembrança, Lucas. Recomendo a todos e todas, busquem o livro dele, Vale a Pena Sonhar, a biografia do Apolônio de Carvalho. Quer dizer, o Apolônio era um militante comunista, esteve preso no levante comunista de 1935, e ao que ele sai da prisão, ele é convidado pelo PCB a formar parte. Eu acho que nós tivemos cerca de 6 brasileiros que lutaram na Guerra Civil Espanhola, e ele topa e 78, vai... 78, Miguel. Os últimos 78 brasileiros? 78, segundo os últimos dados. Depois eu te passo. Então, o Apolônio vai lutar na Guerra Civil Espanhola, dada a sua experiência militar, etc., né? Quando são desfeitas as brigadas internacionalistas, ele se exila na França, como a maioria dos republicanos que precisaram fugir, e ali na França, muito rapidamente, ele já se envolve com a resistência francesa. Então, ele é conhecido, né, como um herói de 3 mundos, porque lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou na resistência francesa, onde ele conheceu a esposa dele, a René, né? E aí, por fim, ele retorna ao Brasil, onde também foi uma pessoa importante na luta contra a ditadura, fundou o PCBR, etc. Foi a ficha número 1 do PT, e quando o Lula ganhou as eleições em 2003, foi a primeira pessoa que o Lula visitou para comemorar. Então, personagem fantástico da nossa história, imprescindível. Vale a Pena Sonhar, a biografia do Apolônio de Carvalho, recomendação de leitura hoje aqui no Estrangeiro na História. E chegou a hora da gente brincar da nossa gincana Terra Plana, né, Durão? Então, por favor, vamos lá. Chama a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana? Então tá bom.
muito bem, chegamos aqui para o Terra Plana, este que é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de serotonina para a gente dar risada da extrema-direita que desde muito e muito tempo vem aprontando peripécias por aí, como a gente pôde observar no episódio de hoje, mas que não deixa de ser vítima, ser alvo de sarro aqui neste podcast, que é o nosso compromisso toda semana. Rodrigo Durão, o que você traz pra gente? Eu vou de sétima arte, Lucas Stanislau. Muito eu vou de bem. sétima arte. O filme de Melania Trump. Filme da Melania Trump? Como a assim? sua biografia, o seu documentário, o seu registro histórico de momentos de como a primeira-dama, a esposa de Donald Trump, custou uma bagatela de 75 milhões de dólares a produção desse filme, que foi um presente de Jeff Bezos para o casal. Cara. Um casal real aí, que ocupa a Casa Branca, e você vai ver ela trocando de roupa, botando e tirando óculos escuros e se aprontando para participar dessas cerimônias oficiais ao lado de Donald Trump, né? Então, Mas é um documentário? é um documentário. a Nossa, mas respeito tem muita pegada de cinebiografia. Parece dirigido, sei lá por quem, pelo Dennis Quaid. Mas eu acho que ele... Não, ele é dirigido por um sex offender. O diretor, eu vou até pegar o nome dele aqui, ele foi o primeiro filme que ele dirigiu após ele ter sido o protagonista de um escândalo sexual em 2017. Não podia ser diferente, né? De um documentarista trumpista. Estamos tudo em casa, né? Então é isso. Quando estreia essa pérola cinematográfica, por favor? Nos Estados Unidos estreou no final de semana. Lembrando que a gente está no ar no Carnaval, então estreou há cerca de 10 dias. Exatamente. No Brasil eu sei que vai estrear em streaming. Mas Streaming. não sei se vai estar na telona também, né? Preciso descobrir em qual streaming pra assinar pra poder assistir Mas de essa qualquer obra de forma, arte brilhante. Olha, eu acho que você podia já se beneficiar do ecossistema. A Melania Trump está dando umas entrevistas muito engraçadas, muito legais mesmo. Ontem eu vi ela respondendo, por exemplo, uma pergunta da Fox News que questionava: Melania, qual a sua hora preferida do dia? E qual era? Ela não respondeu. Ela não respondeu? Não Como assim? respondeu. Não, agora eu acho que a gente não pode encerrar esse episódio do Não, Estrangeiro. Eu acho que tem que aguçar Sem a saber. curiosidade de todo mundo para ir buscar a hora favorita do dia de Melania Trump. Muito bem, a gente vai ter que dar essa matéria no BDF agora, cara. Ah, sim, vamos. Se auto-pauta. Muito bem, passo a bola lá diretamente de Madrid. Camila Varenga, companheira, obrigado por essa presença maravilhosa aqui no Estrangeiro. Um prazer te rever, um prazer protagonizar aqui mais uma transmissão ao seu lado depois de tanto tempo. Obrigado por estar aqui com a gente e traz aí pra gente o seu Terra Plana, por favor. Bom, primeiramente, obrigada, Lucas, obrigada, Duran, obrigada, Miguel. Muito contente de estar aqui com vocês, de estar falando sobre a Espanha. E, enfim, antes do meu Terra Plana, eu ia perguntar para o Durão também qual é a plataforma de streaming, mas por um motivo contrário, Lucas, para eu evitar, porque eu não quero ver, nem quero dar dinheiro. Se você tiver assinado, você vai cancelar, né, a plataforma. Exato, eu vou cancelar. Muito bem. Enfim, o meu Terra Plana é um Terra Plana espanhol, aproveitando. Bom, para dar um pouco de contexto, né, o Júlio Iglesias foi acusado de agressões sexuais por 2 mulheres. Sei lá, eu acho que assim, surpreendendo um total de 0 pessoas, mas enfim, o caso é que a Isabel Díaz Ayuso, governadora de Madrid, decidiu xingar muito no Twitter e dizer que, na verdade, as mulheres violadas, violentadas, abusadas estão no Irã. Ou seja, na Europa não. Elas estão no Irã. E que ela não vai formar parte de nenhuma campanha de desprestígio a nenhum artista, e menos ainda um artista tão universal, essas foram as palavras dela, quanto Júlio Iglesias. Meu Deus. Então, sei lá, né? Esse foi o famoso desvio de foco, né? E o PT, Meu né? Deus. E o Irã? Mas e o Irã? Exatamente. Que vergonha. Como eu falei no começo. Pois é, quando a galera fala, o Bolsonaro... Não, mas e o Lula? Exatamente. Ela fez exatamente igual. E o Irã? Então, meu Raplana vai pra ela. Péssimo, Díaz Lembrando Ayuso, que o melhore. Júlio Iglesias foi goleiro do Real Madrid, time do Franco. É sério, jogou na categoria de base do Real Madrid. Muito bem. E É sabemos... sério? Foi goleiro. Eu sabia disso. E tem estatura pra isso, né? Tem. Não, moral. Muito bem, eu trago aqui um Terra Plana, lembrando o nosso querido Laranjão também, Donald Trump, porque lá em sua terra, nos Estados Unidos da América, um influenciador brasileiro que fazia vídeos de apoio ao Trump e de apoio ao ICE foi preso pelo ICE. Ele chegou até nos últimos meses a começar a criticar um pouco mais o ICE e a política migratória
mas continuava um apoiador MAGA, continuava um apoiador Trump, mas parece que os seus advogados se confundiram com alguma audiência de custódia que ele tinha que comparecer, ele não compareceu e foi preso pelo ICE por ser um estrangeiro. Bateram na porta dele, toque, 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 e levaram o cara preso embora. Não, assim, é chocante, mais uma vez, nos níveis absurdos que chegaram à política migratória do Trump, que foi tema do episódio do Estrangeiro há 2 semanas atrás, né, Durão? A gente tem tratado muito seriamente esse tema aqui, porque deve voltar também, o regime tá fechando cada vez mais e a gente precisa denunciar isso em prol dos trabalhadores, nossos camaradas estadunidenses. Miguel Stedley, camarada, muito obrigado por mais essa participação aqui, estelar no Estrangeiro. Esse novo formato aqui, Estrangeiro na História. Esperamos que o primeiro de muitos. E para quem vai ser o voto, por favor? Olha, gente, infelizmente os nossos ouvintes não puderam assistir, mas o trailer do Terra Plana do Durão me pegou muito, porque é muito bonito uma pessoa não fazendo absolutamente nada. Se vocês perceberam, ela só está descendo de carro e está em quartos. Então, é um filme de 1h30 sobre o nada. Nada. Quer dizer, é muito... E não é o Jerry Seinfeld, né? Então, me ganhou muito. Então, hoje eu vou com o Durão, porque me pegou muito, recomendo. Veja o trailer para quem está escutando, porque é absurdo. E assistam no streaming, não assinem nenhuma plataforma, bem mais prático. Sensacional. Valeu, gente. Até. Valeu, Miguel. Valeu, Camila. Ponto para Rodrigo Durão. Parabéns, Durão. Olha só, o troféu Terra Plana aqui, ó. Bicampeonato. Muito que bem. Chegando aí a 2 pontos, a 3 pontos quase. Assumindo a liderança do Terra Plana. Temporada em pleno vapor já, Em pleno vapor. Você tá melhor que Flamengo e Palmeiras aqui, hein, na competição. Rodrigo Durão, obrigado por mais esse episódio histórico aqui. Agradeço você, agradeço o Miguel, agradeço a Camila. E estamos aí, né? É isso aí. Semana que vem você já tá fora, né? Tá de férias. Estarei de férias, mas aqui quero desejar ao querido e querido ouvinte que curem a ressaca do carnaval. Se cuidem muito, que a gente tá junto na quarta-feira que vem. Muitíssimo obrigado e até a próxima. E que continuem ouvindo aqui na Rádio Brasil de Fato o BDF Entrevista. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, e pelo jornalista Lucas Stanislau, com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Nelson Calura, operação do switcher de Otávio Gabriel, identidade visual do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais Rafaela Cury e direção executiva de Nina Fidelis.